Boa noite. Vamos começar mais uma conversa de missões. É um prazer estar com vocês. Então, meu nome é Silvia Maia de Souza, sou conselheira do Departamento de Evangelização e Missões da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E essa live é muito especial com a Dona Esther. Nós vamos ter uma série de conversas sobre a história congregacional. Vamos conhecer também a vida dela. Olha, tá sem som. Sem som? Não, tá com som. Tá com som. Tá com som? Então, sigam o DEM pela internet. Nós temos várias redes sociais com o Departamento de Evangelização e Missões. Você pode seguir pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Nós também temos sites. Eu vou pedir para os meus assessores de comunicação estarem aí colocando nos comentários os links para que vocês possam estar acessando. Quero agradecer desde já a participação de todos vocês aqui conosco. Também gostaria de pedir para vocês me seguirem, como já estão aí pelo Facebook, no Instagram e também pelo meu YouTube. Todos os vídeos que são postados aqui no Facebook, né, essas lives que são feitas, depois elas ficam no YouTube para você também poder assistir por lá, se você achar melhor, ou compartilhar com os seus amigos. E também temos outros vídeos e vamos colocar cada vez mais vídeos, tendo mais seguidores cada vez mais. E eu queria também aproveitar a oportunidade, né, antes de chamar a nossa convidada, para divulgar duas propostas, duas oportunidades incríveis na denominação, aí no Departamento de Missões da nossa denominação, que é o curso Vida Missionária, que é um curso, uma capacitação para os missionários da denominação, mas também está aberto ao público. A gente vai conhecer e saber um pouquinho do que é a vida missionária, como que a gente pode aí ser um missionário, quais são os relacionamentos que a gente precisa desenvolver para ser um bom missionário. Vamos falar da vida espiritual, dos relacionamentos com igrejas, com a igreja local, a sua igreja de origem, os parceiros. Vai ser muito interessante esse curso. E temos também o CLUNC Livro, o Clube Missionário Congregacional do Livro. E vocês também podem se inscrever lá no site do DEM, que vão estar aí, o site vai estar aí no comentário, é só vocês procurarem. E o primeiro livro que vamos estar lendo e tendo os encontros, nosso primeiro encontro vai ser na última sexta-feira de setembro. Então você primeiro tem que se inscrever no curso, comprar o livro do pastor Eleazar, Deus Ainda Usa Burros, e depois ler o livro e nos encontrarmos no dia 25 de setembro, se eu não me engano, a última sexta-feira do mês. E tem lá todas as informações que vocês precisam. Vou pedir também para colocar o telefone de contato do Departamento de Educação Religiosa da nossa denominação e publicações, que vende o livro, mas você também pode comprar pela Amazon. E a nossa convidada já está presente. Então, é uma honra tê-la como convidada. E eu quero pedir para vocês estarem aí curtindo essa live e também compartilhando. Você pode abrir salas de vídeo e também pode compartilhar com os seus amigos, tá bom? Eu vou convidar agora a Dona Esther. Isso. Apresentação. E agora ela vai fazer a apresentação dela. Então, como eu falei, isso vai ser uma série de conversas especiais. No dia 19 de agosto é o aniversário da nossa denominação congregacional. Oi, Dona Esther. Tudo Boa bem? noite, tudo bem. Boa noite. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Tá tudo certo, né? Eu espero que sim. Vai dar tudo certo. É uma honra tê-la conosco. 94 anos, né, Dona Esther? Sim, 94, por enquanto, né?
E vão seguir mais anos, se Deus quiser. Tá Então, eu ouvindo vou bem. aproveitar, dona É. Esté, agradecer a sua participação e vou passar a palavra para a senhora se apresentar, falar o seu nome, a sua formação, qual é a sua igreja, o que que a senhora faz aí no seu trabalho, no seu ministério, hoje, atualmente também. Então, a senhora vai se apresentar para o público, tá bom? Pois não, pois não. Sim, eu sou Esther Marques Monteiro, faço parte da Igreja Evangélica Fluminense e meus pais, José Monteiro da Silva Borges, ou Borges da Silva, Cecília Marques Monteiro, e uma irmã, Alda Marques Monteiro, é irmã é mãe da Dilma, que todos Ah, sim. conhecem, né? Então, eu sou bibliotecária e faço muita coisa. Uhum. Eu é, escrevi, escrevi vários textos para o cristão, para a vida cristã, para a escola dominical, lições para criança e biografias, e dou muitas informações, porque eu trabalho na biblioteca da Igreja Evangélica Fluminense, que tem o nome de Biblioteca Fernandes Braga. Uhum. Essa biblioteca ela foi é, organizada, inaugurada em 1935. Como veio? É o seguinte: quando a escola dominical da igreja foi reorganizada, ela recebeu é, vários departamentos. Então, cada departamento tinha sua mini biblioteca. Quando o edifício que foi inicialmente com o nome de edifício modelo, que agora é edifício Carley, quando ele foi construído, ele já foi construído com uma sala destinada à biblioteca. Então, o edifício foi inaugurado em 1932. A biblioteca foi inaugurada em 1935. Agora, o nome da biblioteca, Fernandes Braga, ele foi escolhido e feito uma placa para colocar ali na sala. E essa placa foi inaugurada em 1948. Ela dá muitas informações. É procurada por várias pessoas, vários grupos, tanto seminaristas, como já os que fazem pós-graduação, muitas pessoas, muitos alunos de escola pública mesmo, que estão fazendo algum trabalho. Uma vez foi um grupo lá de uma escola dos ginasianos que eles estavam querendo falar sobre a reforma, sobre Lutero. Então, nós demos informações para eles. E nós damos informações para quem pede. É só pedir que a gente procura satisfazer, orientar, dar. Muitas pessoas, muitos têm produzido teses com informações ali. Por exemplo, Joyce Clayton, a professora Janaíra, que agora está entre nós aqui, quando ela morava lá no Nordeste, ela foi lá também para fazer A pesquisa. Carla, né? Carla Janaína, eu acho. A Carla Janaíra, pois é. Reverendo Porto escreveu os livros deles, muitas coisas baseadas nas nossas informações. Pastor Nassif, esses livros todos que ele tem escrito aí, a maior parte é de informações ali da biblioteca. Enfim, a biblioteca ela tem sido útil, muito útil para todos os setores, todos os Verdade. grupos,
De maneira que é um privilégio tenho de trabalhar ali e de ter possibilidade de ver, porque nós recebemos ali uma formosa herança. E muitas vezes nós não damos importância a essa herança formosa que nós temos, sabe? Porque a modernidade, às vezes, vai implantando certas teorias, então mais ibope, e, enfim, às vezes querendo copiar coisas de fora, quando nós temos tudo o que podemos dar graças a Deus e dizer assim, nós somos privilegiados. Com certeza. Eu acho que eu já me apresentei, né? Já nos deu várias informações, já aprendemos muito só nesse iniciozinho, dona Esther. Tem várias pessoas chegando. Pois é. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua genealogia, né? Sobre os seus pais, da onde a senhora veio, da onde eles vieram. Fala um pouquinho da sua família. Você já falou um pouquinho, mas assim, eu soube que eles têm uma origem não brasileira, né? Da onde eles vieram aí? Não, eu tenho meus avós, de parte de mãe, eles eram portugueses e vindos lá da Ilha da Madeira, de Funchal. Olha que interessante. Pois é. Então, eu fui sabendo dessa história, fui me entusiasmando, porque eu lia na biblioteca que o Dr. Calley tinha ido à Ilha da Madeira, lá em Funchal. E meus avós maternos tinham vindo de Funchal. Eu queria saber se havia alguma relação entre isso, mas não houve relação, porque o Dr. Carlos esteve lá em 1832, 35, saiu em 42. E os meus avós, eles chegaram aqui no Brasil por 1890 e pouco, 800, porque em 91 eles foram batizados lá na igreja de Passatrês. Foram um dos primeiros membros da igreja de Passatrês. E o meu avô, ele foi, quando ele se batizou, ele foi escolhido também para ser diácono. Então, ele foi um dos primeiros diáconos de lá da igreja. Ele foi evangelizado aqui no Brasil. Entendi. Eles vieram de Portugal, vieram e foram evangelizados aqui no Brasil. E batizados em 1891, na Igreja Evangélica de Passatrês. Congregacional. Congregacional, que era filiada aqui da Igreja Evangélica Fluminense. Então, então, tudo congregacional. Sim, muito legal. Tudo congregacional. Por isso que, quando alguém me pergunta por quê, eu digo, bom, as outras denominações eu não conheci de perto, né? Tive muito contato desde criança lá em Paulo de Fronten, quando eu morei lá, eu tinha contato com pessoas da Igreja Batista, Assembleia de Deus e tudo, mas eu estava tranquila, que eu era congregacional, eu ainda não sabia exatamente o que era congregacional naquela ocasião, né? Sim. Depois é que eu fiquei sabendo. Entendi. Então, a senhora começou no Evangelho nessa igreja congregacional de Passatrês ou foi na Igreja Evangélica Fluminense? Que a gente vai falar agora da sua conversão. Como é que aconteceu a sua conversão? Nós morávamos eu nunca morei em Passatrês, porque Passatrês, a minha mãe era solteira ainda. Então, como eu me entendo por gente,
eu morava já em Palmeiras, foi onde eu nasci. Palmeiras é uma cidade, é uma localidade antes de Paulo de Fronten. Paulo de Fronten é mais conhecida, que é Sim. uma área de veraneio e etc. Muita gente doente ia para lá para poder se recuperar por causa do clima, né? Então, eu nasci em Palmeiras. Meu pai tinha um armazém em Paulo de Fronten. Ele ia para lá diariamente. É um armazém que se chamava Armazém Esther. Tudo isso, né? Em sua Depois homenagem, né? Hã? Em sua Pois é. homenagem. Então, depois, nós fomos morar em Paulo de Fronten, nos fundos do armazém. Ali ficamos alguns anos, mas meu pai morreu. Morreu, eu tinha 5 anos. Aí, no enterro dele, eu não me lembro de outra coisa a não ser de um hino que foi cantado. Quero o Salvador comigo, quero o Salvador comigo, larará. Por aí, esse hino foi cantado lá, esse eu me lembro dele bem. Bem, aí, quando ele faleceu, nós ficamos ainda um pouco tempo em Paulo de Fronten. Lá existia uma congregação, era dirigida, era da igreja também, pastores da igreja evangélica fluminense iam lá pregar e ficavam lá em casa para almoçar, porque a mamãe gostava de fazer coisas gostosas para comer, e então eles iam para lá, almoçavam sempre lá em casa. Então, ela era, lá na congregação, ela era presidente da União Feminina, que agora é a União Auxiliadora Feminina, mas lá naquela ocasião ainda era a União de Senhoras. Não é? Então, havia sempre reuniões em Paracambi. Sim. E ela sempre ia lá, Paracambi. E eu sempre acompanhava. Porque depois que papai morreu, eu acho que eu fiquei meio perdida, então eu não queria sair de perto da minha mãe. Eu achava que já perdeu o pai, agora vou perder a mãe outra vez também. Então eu não queria sair de perto dela. Ficar longe dela não era comigo, eu não gostava. Então, nós íamos às reuniões lá de Passa Três. Tanto que, quando o reverendo Mauro Ramalho, que era nosso pastor, e que o pai dele faleceu, eu estive lá em Passa Três, para o enterro dele, e encontrei com a mãe dele lá. E aí ela se lembrou bem da minha mãe, porque era do tempo em que ela também frequentava a União de Senhoras, né? Ali. Bem, depois nós saímos de Paulo de Fronten e fomos morar em Bento Ribeiro, subúrbio da Central. Lá existia uma irmã da mamãe e uma cunhada dela, a esposa do reverendo Manuel Marques, que era meu tio também. E ali nós ficamos e começamos a frequentar a igreja evangélica de Bento Ribeiro. Era pastor lá, o reverendo Jonatas Tomás de Aquino. Ele tinha uma escola diária, Jonatas Tomás de Aquino, era um professor muito interessante. E ali ele sempre gostou de promover conferências. E, então, numa dessas vezes que ele fez lá uma série de conferências, de 7 conferências, cada noite uma. O título da conferência, da série, era Milagres que ainda se operam. E depois dessa, eu já tinha formação bíblica em casa. Então, depois dessas conferências, eu resolvi ser membro da igreja, me batizar. Daí é que começou. Não foi propriamente uma conversão, mas uma aceitação daquilo que eu já sabia. Então, daí eu comecei a trabalhar na igreja também. Eu
já trabalhava, fazia alguma coisa. Mas daí eu comecei mais. Então, eu frequentava a União da Mocidade, eu cantava no coro, eu tinha uma classe de escola dominical. Naquela ocasião, de criança, né? Naquela ocasião ainda não havia aquele pavilhão, não sei se ainda tem, porque agora é um edifício antigo, né? Não sei se já foi, não sei. Então, eles construíram um pavilhão lá atrás. Mas como não havia lugar para classe, a minha classe era reunida, as cadeirinhas lá, debaixo de uma árvore. Era muito, muito pitoresco, né? Sim. E foi... Nessa ocasião, lá para os anos de 1945, antes um pouco, a família do reverendo José Barbosa Ramalho também morava lá em Bento Ribeiro e fazia parte da igreja. Então, um dos filhos dele, o doutor Jeter Pereira Ramalho, que faleceu há pouco tempo, poucos dias, né? Ele ficou incumbido pelos dirigentes da denominação para trabalhar, para organizar a mocidade. Então, eu ajudei a organização da Federação das Uniões do Distrito Federal, no então Distrito Federal, né? Naquela ocasião era o Distrito Federal aqui. Sim. E aí trabalhamos bastante. Em 45, quando houve o Congresso, aí eu fui eleita secretária correspondente. Bem, aí começou o trabalho para organizar a confederação. Então, trabalhamos, ajudei a trabalhar também na organização da confederação, das uniões de mocidade. Aí já era uma coisa nacional, né? Sim. Era do Brasil inteiro. Isso. E em 47, São José dos Campos, quando houve a convenção, eu lá fui eleita secretária correspondente também. E foi assim, fui trabalhando na União da Mocidade, quando a Mauri, agora reverendo, né? Mas na ocasião ele não era reverendo ainda, mas o Mauri de Souza Jardim, que ele foi um dos presidentes da confederação, e eu era secretária, ele me pediu que eu organizasse uma revista de programas, porque havia reuniões de treinamento da mocidade. Então, eu produzi umas 4 revistas com programas ilustrativos, programas para serem realizados, para ajudar, né? Dando material para fazer programas na União da Mocidade. Sim. E daí a mamãe faleceu. A minha irmã Alda depois casou também, então nós fomos morar em São Cristóvão. De São Cristóvão, nós começamos a frequentar a Igreja Evangélica Fluminense. Eu já conhecia a igreja, porque no tempo em que eu procurava, que eu ajudei na organização da federação, nós tínhamos, e também da confederação, nós fazíamos visitas a todas as uniões. E a gente visitava também a Igreja Evangélica Fluminense. Desculpe. De maneira que nós já conhecíamos lá. Então, fomos para lá, começamos. E lá eu comecei a trabalhar com crianças também. Naquele tempo, era quem? A diretora das crianças do departamento era a dona Cristina Fernandes Braga de Oliveira. E a dona Ruth Costa era a vice-superintendente do departamento, né? Ela lá no 3º andar, lá em cima. Aliás, houve tempo em que trabalhou ali embaixo, onde é não, onde é agora a sala, da sala anexa. Quando eu cheguei lá, havia umas classes pequenas ali. Aí depois subiu lá para o 3º andar. E
Então, depois eu vim a ser superintendente do departamento de crianças também. Eu fui ali, fui vice-superintendente da escola dominical, eu escrevi, eu já falei que eu escrevi vários textos, né? Uhum. Já falei. E o que mais que eu fiz ali? Bem, Muita coisa. aí, eu tenho tocado sempre, havia escalas, né, para os organistas, mas depois um casou, a outra foi para outra igreja e tudo, e no final eu fiquei sozinha, tocando só eu. E até quando eu não sei, mas agora já temos um grupo grande ali que toca, e também o Alexandre, que nós conseguimos que ele também tivesse umas aulas com uma professora para órgão. Então, ele está dominando, eu acho. Então, se depois eu me lembrar de alguma coisa mais, aí eu vou falando. Isso. O que mais que você... Então, vamos lá. Já aprendemos É porque eu falei, eu misturei tudo. Não misturou, não. A senhora falou do início, né? Do seu ministério, de tudo aquilo que você, né, conquistou. Tá certinho do nosso roteiro, gente. Então, eu separei aqui uma frase de um livro do Rubem Amorese, Fábrica de Missionários. Porque às vezes a gente pensa que missionário é só aquele que vai para longe, mas não é bem assim, né? Então, a Dona Esther é um exemplo de uma pessoa que está sempre trabalhando na igreja, e isso também é uma atividade que vai render frutos para a obra missionária. Então, a frase é assim: o chamado de Cristo para segui-lo é um chamado para a missão, e envolve todos os cristãos em tudo aquilo que fazem, independentemente se são chamados para irem a uma região distante e plantar uma igreja, ou para exercer uma função em uma repartição pública, ou para realizarem importantes tarefas de serem pais. Eu tinha separado para a Dona Esther o versículo do chamado dos discípulos. Aqui o Rubem Amorese está falando que todos nós, como discípulos, estamos nessa tarefa missionária, né? Temos uma missão a cumprir. Então, quando a gente aceita ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, todos estamos envolvidos nessa tarefa de pregar o evangelho, de ensinar a palavra, e é o que a Dona Esther, né, demonstrou aqui para a gente, que desde o início ela estava envolvida em todo esse trabalho. Então, a senhora já chegou na Fluminense trabalhando, e aí a senhora já nos mostrou que tem 2 ministérios: o Ministério da Música, que a gente falou só um pouquinho, depois a gente fala mais, e o Ministério como bibliotecária. E aí o Kleber Tavares, da IEC de Encantado, ele nos deixou uma pergunta nos comentários no Facebook, quando a gente divulgou essa conversa. E ele faz a seguinte pergunta: o desejo dela em se dedicar à preservação dos documentos que contêm a história da denominação aconteceu em que momento da sua vida e por quê? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que começou esse trabalho como bibliotecária na Fluminense. Por que a senhora começou a desenvolver esse trabalho? Conta pra gente. Olha, foi interessante que uma colega minha, ela agora ela já faleceu, é pena. Ela trabalhava lá, ela trabalhava no setor lá do governo, era lá do gabinete do governo. Uhum. E quando houve a fusão dos institutos, foram redistribuídos o funcionalismo todo. Tinha gente que saiu daqui, saiu dali, gente que era do IAPC juntou com o IAPM, IAPB, etc. E ela, que estava lá no gabinete, ela foi parar lá na arrecadação onde eu trabalhava. E lá conversando, eu fiquei sabendo que ela era amiga da Raquel Gomes, da família da Raquel Gomes, e que tinha de família batista,
E conversando, ela me sugeriu, me abriu o interesse de fazer o curso de biblioteconomia. Aí eu achei ótimo, comecei porque eu já gostava de livro, já gostava de documentação. Eu disse, está ótimo, então vou fazer. Aí eu disse, bom, vamos fazer o vestibular para entrar no curso. E eu pedi a Deus o seguinte, que eu pudesse... Tem quantos anos Quantos anos o quê? que a senhora fez o vestibular? Em quantos anos? Eu acho que eu tinha 80 ou 70. 48 48? anos, 48. vestibular. Eu nem sei. Eu não sei. Não sei quantos anos eu tinha quando fiz, não. Eu sei que eu já era bem crescida. Foi quando a minha mãe morreu. A Dilma está assessorando a Dona Ai, Esther. É a sobrinha da Dona Esther. É. Bem, deixa eu andar rápido, senão o tempo acaba, né? Bem, aí eu fui fazer, e Deus me ajudou, eu passei, o Dalmo, que tinha feito também, estava fazendo vestibular para economia, também passou, e eu também passei. Passei e fui estudar na Biblioteca Nacional, porque naquele tempo o curso de biblioteconomia ficava assim, no porão, que vamos dizer assim, no porão da biblioteca, né? Da Biblioteca Nacional, lá embaixo, é que havia salas em que a gente estudava. Não sabia. E ali eu me formei, etc. Quando eu me formei, quando eu terminei, em 75, 6, quando a minha irmã morreu, a Alda, a mãe da Dilma, faleceu. Viu? E aí o reverendo João Arantes Costa, que era o pastor nosso, ele disse assim, você vai estudar? Quando ele soube que eu estava fazendo o curso, ele disse, que bom que você vai tomar conta da biblioteca. Eu também. Aí eu já comecei a fazer alguma coisa. Quando eu terminei o curso, eu já tinha um lugar que eu ia trabalhar. E então eu continuei trabalhando mais um pouco, até que eu fiz a prova de readaptação, passei lá no serviço como bibliotecária, e aí me aposentei. Eu disse, bom, eu quero me aposentar e não quero ir diretamente para o Caju, porque eu quero me aposentar e fazer muita coisa ainda que eu quero. E foi o que aconteceu. E Deus que diz que a gente não pode consertar um côvado a estatura, eu estou até agora assim, né? E eu, então, fui em 76, eu terminei o curso e fui indicada bibliotecária na igreja. Daí comecei o trabalho. Uma coisa que foi bem interessante na ocasião, porque a biblioteca já estava inativa há muito tempo. Muitas pessoas tinham passado por ali, inclusive o doutor Remígio com Dona Rosinha, e outros mais estiveram ali como bibliotecários. Mas estava tudo muito, muito desarrumado, muito sujo mesmo, que ninguém mexia ali. Muita coisa. Então, a Raquel Gomes, num carnaval, ela e eu tivemos permissão para passar os dias ali. O seu Nathaniel Beato, que era o secretário executivo da igreja, ele nos deixou a chave e nós fomos para lá. Então, a gente ia lá todos os dias de carnaval. Limpava, fazia coisas, tudo, depois voltava para casa e ele de vez em quando telefonava para saber se a gente estava bem. Foi um serviço bem assim, bem interessante. Aí muitas coisas, por exemplo, Maria Pinto, a sua tia, ela ajudou, fez a restauração de alguns livros ali. A cunhada da Dilma, Carol, irmã do Roberto, ela também trabalhou ali comigo 1 ano, me ajudou muito. E ela fazia, porque ela sabe bem inglês,
Então, era mais fácil que ela demorava menos para olhar aquilo tudo, porque a maior parte da documentação que tem ali está toda em inglês, escrita pelo doutor João Gomes da Rocha, que era o filho adotivo do pastor Calley. Isso. Então, ela trabalhou comigo um ano e pouco. Depois, a Ivone também trabalhou ali uma parte de tempo. Depois ela foi para Salmos e Hinos, para a associação, e aí eu fiquei sozinha. Agora nós temos auxiliares ali. Por exemplo, tem a Dilma, que foi nomeada bibliotecária adjunta. Me ajuda bastante. Tem a Maria Elisa, que é uma Professora de letras. Maria Elisa, que é da igreja de Vicente Carvalho. Vicente de Carvalho. Ela é filóloga. Tem a Hilda Marques de Andrade, que é minha prima, filha do Milton Marques. Ela está na igreja presbiteriana de Botafogo agora. Bebe uma aguinha, dona Esther. A gente espera. Tem pastilha? Pastilha. Bastante gente, né? Então, tem ajudado aí na biblioteca, porque tem muito trabalho. A biblioteca, para quem não conhece, ela não é muito grande, mas ela tem muitos livros antigos, né, dona Esther? E aí eles vão se deteriorando. E até agora está tendo um processo de digitalização, não estamos tendo essa tentativa? Temos. Nós temos lá. Então, quem está fazendo esse trabalho daquele material do Dr. Calley é a Maria Elisa. Por ali passaram Gabriel, meu sobrinho, filho da Dilma, me ajudou ali bastante. A Flora também me ajudou bastante. Depois, cada um foi tendo um emprego, aí o trabalho ali foi deixado. E agora tem essa moça lá também, que ela também é remunerada. Então, a Hilda ela é médica, mas ela também está fazendo agora o curso de História, e está já no 5º período, de maneira que ela está muito interessada. Então, ela disse que foi estudar História para poder trabalhar ali, para poder participar melhor daquilo ali. Não é? E temos um rapaz que ele, também por saber bem inglês, que me ajuda porque é mais ágil, ele também trabalha ali um pouco, é o Marco Maurício. E recentemente, na parte do museu, que é aquela sala ali que foi feita, ela foi inaugurado em 1975, no aniversário da igreja. E depois ele foi se desenvolvendo. Atualmente ele foi em 2000, acho que 2008, por assim, não me lembro bem, é que foi colocado num Dia Internacional da Mulher, foi colocado o meu nome. Isso. O pastor achou que devia colocar, e como não tinha nome mesmo, era só biblioteca, só Museu da Igreja Evangélica Fluminense, então eu aceitei, está bem, então pode colocar. Aí é a Aparecida, não sei como é que é o nome dela? Aparecida, a mulher do Sandro, Rosa. Sei quem é. Sabe quem é? Aparecida. Sei. Aparecida Lá da Igreja Joaquina, o nome dela é Fluminense Aparecida, da Igreja Evangélica Fluminense. Então, ela se formou recentemente em museologia. E eu tenho conversado com ela tem, apesar dela ter um horário muito rígido lá, porque tem que ir ajudar o Sandro, mas ela está... eu não dissociei do nosso grupo. Ela também faz parte ali das coisas. E eu espero que ela está animada agora mais um pouco. O museu foi interessante que ele foi feito ali, mas ele tem várias dificuldades por causa de infiltração. Sim.
várias pessoas, várias vezes o pastor Gustavo subiu lá para... Dizem eles o seguinte, que quando venta, saco de plástico vira para cá e vira para lá, entope a calha. E aí, então, sai. Por isso é que já alagou o museu várias vezes ali. Então, eu recebi alguma proposta de um pastor Gedelt. Ele é da igreja Maranata. Ele disse que gostaria de me ajudar, de fazer alguma coisa ali no museu. Mas veio essa confusão toda de doença, etc., então parou tudo. Por enquanto, está assim. O que mais? Bastante coisa, né? Então, lá o museu está sempre, todo domingo, né? Se a pessoa se agendar, entrar em contato com a senhora, com a igreja, pode fazer visitação, né? Mas agora está desativado por na causa pandemia disso. não tem como, né? Verdade. Foi quando começou a dar problema agora, nós tiramos tudo, levamos lá para cima, está tudo guardado lá em cima. Entendi. Ele está vazio, então, só com o móvel lá. Só aquele móvel, só os móveis que estão ali é que não há nada mais para a gente olhar ali. Então precisa resolver, a biblioteca, né? Continua trabalhando bastante. Entendi. Mesmo nessa pandemia, por exemplo, para fazer aquele trabalho agora da denominação, o pastor Sandro Cruz. O marido da Janaíra, né? Cristina. Carla Janaína, eu acho. Pois é. Então, ele telefonou e nós providenciamos, mesmo assim, com essas dificuldades, né? Então a gente conseguiu colocar isso diante de Deus, né, para resolver. Entendi. Pois é. Mas Conseguiu. então, dona Esther, fala. Essa foi a última maior informação que nós demos, né? E aí vamos aguardar. Então, agora a gente vai perguntar sobre uma viagem que a senhora fez recentemente, já tem alguns anos, que a senhora foi até a Escócia rever, né? Encontrar talvez algum registro da sua família e também registros históricos do Dr. Calley. Então, a senhora podia contar para a gente um pouquinho de como é que foi essa viagem, o que foi interessante? Você sabe, eu trabalhando ali na biblioteca e lendo aquilo tudo ali, eu vendo fotografia do túmulo do Dr. Calley, nós tínhamos uma fotografia só, que era só ali com aquela coroa, aquilo tudo, era só aquilo. Então, eu tinha muita vontade de ver, né? Aquilo tudo, porque eu lia aquilo sempre, estava sempre na minha mente, e eu queria ver de perto. Queria ser. E depois, e também comparando o que meus avós tinham vindo de Funchal, eu disse, bom, eu acho que eu tenho que ver lá mesmo. Então, em 2009, a filha do Dalmo se casou. E então aproveitamos. Dilma e eu fomos a Londres, ao casamento, né? E depois do casamento, então, eu já saí daqui programada que eu faria 2 viagens. De Londres, eu iria à Escócia. Depois que fosse a Escócia, eu iria a Funchal. E assim aconteceu. Nós fomos primeiro à Escócia. Isso. Nós combinamos com a Débora e a Renata, que já eram casadas, e com respectivos maridos, fomos nós, Dilma e os 2 casais. Alugamos um apartamento lá na Escócia, lá em Edimburgo, e ficamos lá. E aí fomos lá de Londres, nós fomos de carro. E fomos para a Escócia, para Edimburgo.
No sábado, nós chegamos lá, o cemitério estava fechado. Não tinha, quer dizer, fechado, mas sem o guardião. Sim. Nós entramos e começamos a olhar, e com aquele retrato só, na mão. Do cristão. Né? Pedaço do retrato cristão. Então, nós levamos aquele retrato que nós tínhamos, né? E, de maneira que... E começamos a olhar. O cemitério, muito, muito bonito, quer dizer, o cemitério não é bonito, mas muito bem arrumado, bem Cuidado. tratado, com tudo certinho, nas paredes, assim, tudo aquelas lápides, etc. Mas nenhuma delas era tudo muito moderno. Então, nós distribuímos as outras fotografias que nós tínhamos, alguma informação, entre os rapazes. Entre o grupo. Aí, lá a certa altura, a gente escuta assim, achei. Era um deles que tinha achado. Era o seguinte, havia uma descida. Lá, na descida, lá, havia uma nesga de terra, de coisa, e ali que estavam as sepulturas que nós estávamos procurando, do Dr. Carlos e da Dona Sara. Aí descemos lá, tiramos fotografias, e, enfim, falamos e fizemos o registro lá, que achamos que era de fazer. E voltamos, aquilo, missão cumprida quanto a isso aí. Muito interessante. Aí, passado um dia, nós programamos ir a Funchal. Mais aguinha, toma uma aguinha. Tá falando bastante, precisa tomar uma água. Respira. A gente está aproveitando para... A senhora tem uma excelente memória, né? Incrível. A minha tia também tem uma ótima memória. Quando ela não dá aquelas falhadas do Alzheimer, ela tem uma excelente memória. Lá na Escócia, A rua. nós fomos uma igreja lá, a igreja lá da Escócia. E aí, naquele dia, estavam indo para lá um rapaz, e a Denise, filha da Rosinha Beato, ela e o marido iam estudar lá, iam pastorear aquela igreja. Depois que terminou o culto, aí nós tiramos fotografias ali, e então o pastor foi nos levar até a rua onde morou o Dr. Carley. Lá tiramos fotografias também. Foi interessante bastante. Muito legal. Foi o pastor Gordon. E isso foi na Escócia. Bem, aí depois fomos a Funchal. Quando chegou lá em Funchal, nós procuramos a igreja presbiteriana onde tinha passado o Dr. Carley, etc. Lá encontramos o pastor Gameiro, e ele nos acolheu muito bem. E depois nós encontramos um senhor que ele é um dos descendentes daquele pessoal que todo foi perseguido lá na Funchal, e ele nos levou de carro, ele é aposentado, ele nos levou de carro para aquelas matas todas onde os crentes se escondiam por causa da perseguição. O nome dele é Cláudio Jacinto. Ele foi muito... E também, depois de nos levar lá, de mostrar uma cabana que ele tem lá, aí lá nós escrevemos lá, passamos a nossa... Quer dizer, registramos a nossa passagem por ali, escrevendo lá num livro dele que ele tem. E ele também, depois também, outro dia nos levou lá em cima, ele foi subindo, justamente no lugar onde
foi informado que meus avós paternos tinham saído de lá. Uhum. Chegamos lá, encontramos, não, não houve muito conhecimento, não, mas de qualquer maneira eu fui lá e vi onde é que era. Um lugar até interessante, morro. Lá em Funchal, as estradas são ótimas, sabe? Aquilo você desliza ali no carro, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É assim como se você fosse para Petrópolis, Teresópolis, subindo a coisa, mas com estradas ótimas, sabe? Então, quando é que estivemos lá no hotel, um hotel muito interessante, e tinha lá uma réplica daquelas redes que o Dr. Calley usou para... que naquele tempo era aquilo, né? Agora é turismo. Também aquela cadeira, aquilo que eu tenho lá, que eu mostro lá no Museu. Nas museu. fotografias do museu. Pois é. Aquilo tudo nós vimos ali, assim. Tinha E dentro do de hotel. maneira que foi muito interessante. E foi uma viagem histórica, turística, e que eu recebi muito boas lembranças daquilo tudo, e até hoje. E se eu pudesse, se eu tivesse ainda com disposição, gostaria de voltar a Funchal. Ah, quem sabe? Mais calma, olhar aquilo mais calma, olhar mais, enfim. Mas eu já vi, Arquivo. eu já fui. Arquivo. Mas pode Pelo de menos novo. Deixa passar a pandemia. Matou a minha curiosidade. É verdade. Estou satisfeita. Que bom. Agora, se voltar lá, é lucro. É verdade. Pois é. Então, essa história, né, quando eu comecei a pensar fala dessa questão da viagem, eu me lembrei de um missionário, que foi missionário na África, o David Livingstone, e ele ficou conhecido pela viagem que ele fez e por todos os dados que ele trouxe da realidade da África. Ele foi, assim, o primeiro homem branco que pesquisou aquela região e trouxe esses dados para a Europa. Então, assim, é algo assim que me veio na mente, né? E ele é muito mais conhecido por esse registro do que pela sua atividade missionária, né? Então, assim, é bem interessante como é importante todo esse relato que a senhora tá contando para a gente, é algo muito importante, porque provavelmente a senhora é a única, né? Talvez mais alguém, eu não conheço, tenha ido até lá, tirado essas fotografias, todo esse registro, e fora todo o trabalho que a senhora tem feito ao longo da vida de preservar esse material, que é muito importante. E eu li também uma frase muito interessante, que fala assim: a história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Então, é algo também que a gente ouve falar, né, da importância, Marcos Túlio Cícero, que a história precisa ser preservada, mas cabe, né, a cada um de nós nos envolver nessa tarefa de preservar a história. Cada igreja congregacional, a denominação, a Igreja Fluminense como a primeira igreja evangélica no Brasil em caráter permanente, né, com toda a sua história aí congregacional e caleiana, né, como a gente tem ouvido falar. E a senhora tem sido muito especial nessas questões. E aí, como é aniversário da denominação do dia 19, na verdade, seria da escola dominical, da chegada aí do início de trabalho congregacional, que foi a escola dominical 19 de agosto de 1855, a senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que a gente não vai ter como falar da história congregacional como um todo hoje, que é muita coisa. Então, eu queria que a senhora falasse o que considera importante ressaltar hoje sobre a história congregacional, de tudo que a senhora aí já leu, dos livros que foram escritos, de toda essa memória. O que a gente poderia hoje falar que é um marco, são questões importantes da história denominacional? E já peço para os nossos ouvintes, participantes, estarem colocando perguntas para a dona Esther. Tá? Vocês já podem colocar nos comentários. A gente já está seguindo aí para o final, porque a dona Esther tem a sua idade aí, está na melhor idade, na mais perfeita
lucidez, mas a gente não quer fazer uma live longa para respeitar a idade dela. Então, vocês já podem estar aí colocando os comentários. Pode falar, dona Esther. Olha, a respeito desse pensamento que você leu aí, eu também tenho um pensamento aqui. Um povo que não tem memória, e na sua memória, gratidão e ensino, é um povo que não tem raiz. Uhum. Lemos na Bíblia: não removais os limites antigos. Isso é lição permanente para que não se perca a identidade. Verdade. Entendeu? Sobre a denominação que você falou aí, a ideia de denominação, de grupamento de igrejas, veio já do Dr. Calle, lá em 1878, ele já estava lá na Escócia. Ele disse: será conveniente formar uma associação das igrejas que aceitam os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele já estava lá em Edimburgo quando ele escreveu isso aí, que estava respondendo a um estudante seminário que estava querendo saber se ele... algumas coisas lá. Ele, então, respondeu isso, né? Uhum. Então, mais tarde, o reverendo Francisco Antônio de Souza, ele, sabendo também dessa necessidade, ele traduziu vários capítulos de um livro do Dr. Daly. Era uma exposição dos princípios congregacionais. Mas ele faleceu no meio dessa tarefa. Então, naquele tempo, ele e o reverendo Alexander Telford, eles iniciaram esse movimento, até que, em 1913, 13 igrejas se uniram e fizeram a convenção, Uhum. que, na ocasião, levou o nome de igrejas independentes. E Depois foram vários. vários nomes. Aí a igreja evangélica, a igreja nossa, ela teve vários períodos de atividades, né? De maneira que eu não vou descrevê-los aqui, porque é muita coisa. Sim. Então, esse seria interessante. E você pergunta o que eu, nesse meio, tudo isso que aconteceu, o que atualmente como é que se diz, eu acho pontos importantes, é isso? Isso. O que a senhora Olha, gostaria de falar da história? eu acho que nós estamos muito negligentes no que nós somos. Então, eu acho que o seguinte, que anualmente, umas 2 vezes por ano, Uhum. 2 vezes por ano, fosse estudado escola dominical o assunto sobre os 28 artigos, sobre essa breve exposição que nós temos agora, mas foi só para fazer com que toda a escola dominical fizesse isso, desde o primário até os jovens e adultos. Uhum. Isso aconteceu num período quando nós estudamos o tabernáculo. Você, eu acho que não era nascida. Eu Era? acho que não, mas eu estudei tabernáculo na Fluminense com a Rosinha. Quando? Com a Rosinha? Isso. Não foi no meu tempo. Não Porque deve ter toda a sido. igreja... Não, no meu tempo, toda a igreja foi... Então, havia a revista dos primários, dos juniores, aliás, dos juvenis e dos adultos.
foi uma ocasião muito interessante, porque todos receberam a mesma informação, desde os menorzinhos até os maiores. Eu acho que eu me lembro que houve aí há muito tempo também, mas foram só dos adultos que o reverendo Porto fez, sobre denominação, etc. Eu acho que porque você, por exemplo, pergunta a qualquer pessoa aí, eu não sei se todos responderiam, por que eu sou congregacional? Você sabe, eu sei, mas muita gente não sabe. Por que é congregacional? Porque está numa igreja congregacional, porque aceita. Porque quando eu fui batizada, na ocasião, e mesmo ali na Igreja Evangélica Fluminense, quando eu fui para lá, no dia do batismo, o pastor dizia assim, está ciente disso, daquilo, desse, tudo. A pessoa dizia sim ou não, mas dizia sempre sim, porque estava preparado para aquilo. Enfim, e nós não sabemos, muitas vezes, dizer... Quando o Dr. Calley dizia, quando ele sugeriu esses 28 artigos, o que ele disse? Para que vocês saibam responder aquilo que foi perguntado a vocês. Em que vocês creem? Exato. Não foi? Sim. Pois é. Então, agora não há esse cuidado. Então, eu acho que nós estamos muito, muito tranquilos quanto à nossa situação, que não temos cuidado de preparar o outro e dizer ao outro o que ele... Por quê? Não é isso? Eu não sei, não sei se é porque eu já estou achando que eu estou antiquada, talvez. Não. Porque... Mas, então, sobre denominação, muita coisa para se falar, mas é muito detalhe, né? São muitos detalhes, né? O iniciozinho todo mundo conhece, a data, que foi com a Sarah Calley, que iniciou a escola dominical em Petrópolis, e é a partir dessa data que a gente comemora os 165 anos. Por exemplo... Mas é muito importante o que a senhora falou, sim. A nossa biblioteca, a nossa equipe da biblioteca, junto com o pastor Paulo Leite... Bebe mais água. Mas fica como sugestão para o DERP. Preparar todo esse material para todas as faixas etárias seria muito interessante, realmente. Eu acho que deveríamos aí, de tempo em tempo, ou na classe de catecúmenos, a gente ainda faz aquela classe de novos convertidos. Eu acho, né, que deveria ter essa instrução, mas eu acredito que algumas igrejas tenham essa preocupação de ensinar os 28 artigos nessa classe. Mas cabe, às vezes é por transferência, algumas não fazem. Então, vale essa fala sua, que é muito importante. Esse é um lembrete só. É um lembrete só. Por exemplo, a equipe da biblioteca, parte da equipe, que foi a Dilma, eu e a Maria Elisa, e o pastor Paulo, fomos a Petrópolis. Isso. Foi uma visita ao Guerraine, a primeira residência do casal Calley, ali em Petrópolis. Foi um convite da... Ano passado, não foi? Vocês foram? Ano passado, retrasado. Passado. Da igreja... metodista, eu acho, né? Metodista Wesleyana. Então, lá estivemos. Foi muito interessante e eles nos receberam muito bem e queríamos ir fazer uma visita aqui à igreja. Estava até programado para no aniversário da igreja eles virem aqui. Mas houve toda essa pandemia, de maneira que tudo ficou frustrado. Mas vai haver oportunidade deles virem aí, fazer essa visita, né? Que eles verdade. Muito interessante. Eles compraram aquele local, né? Que foi a primeira casa, a Igreja Metodista Wesleyana, né?
eles queriam aumentar o local deles. E procuraram por ali, mas não estavam encontrando. Aí ficou sabendo desse local que estava vazio, que estava à disposição para venda. E lá eles estão fazendo entendimentos. Não sei se já compraram realmente, mas Ah, tá. nós olhamos lá, vimos muita coisa muito interessante. Cada sala tem um nome. E no Cristão, que vai sair agora, foi entregue ao pastor Sandro Cruz um artigo para ele publicar no Cristão. Uma Uhum. coisa que eu também fiz, e que eu não mencionei, além das muitas coisas, é a Sociedade Bíblica do Brasil, quando ele resolveu fazer uma Bíblia manuscrita. Eu um dia fui a loja da Sociedade Bíblica para comprar lá um livro, um cartão, não sei o que, para uma pessoa. Uma Bíblia para a dona Zilda. E uma pessoa veio atrás, um senhor, perguntou se eu tinha interesse em participar de um concurso. Né? Um concurso não, de uma programação especial. Aí eu Sim. fui até a mesa lá, onde deles, e ele me pediu que eu escrevesse uns versículos bíblicos. Eu escrevi. Aí, passado um tempo mais, eles me chamaram e aí eu fui e pediram que eu escrevesse queriam mais uma coisa maior. Aí foi o livro Primeiro Reis. Isso. E aí eu escrevi o livro inteiro de Reis. Foi muito bom, foi muito interessante, porque a gente, quando vai escrevendo, a gente se Vai. sente muito responsável, porque é como se a gente estivesse recebendo e transmitindo, né? E De grava maneira mais, que né? foi uma experiência muito interessante também. E, Muito e aí legal. houve uma publicidade, saiu aqui e ali, revista secular, mas tudo isso faz parte da vida da gente, né? É, faz parte do seu trabalho, de tudo aquilo que a senhora tem desenvolvido. Então, olha só, Daniché, tem algumas perguntas aqui, uma em relação à escola dominical, que querem saber como era na sua infância a escola dominical. Se tinha alguma diferença. Eu acho que ela devia ser mais Ah, exigente, né? E o DERP também comentou que tem duas revistas da denominação para a escola dominical que abordam a temática dos 28 artigos, deve ser para adultos. Então, vale aí as igrejas quem procurarem que essas disse? revistas. O Johnny, do DERP, do Departamento de Ah, Educação Religiosa e Publicações. ele deve ter, sim, porque o arquivo Tem. deles deve funcionar, Sim, não tem é? que funcionar. Então, Pois é. tem essa questão Mas a sobre a sua escola infância. dominical, Isso, como é que foi? na- é, do que eu me lembro de minha infância de Lembro. escola dominical, foi em Paulo Uhum. de Fronten. Então, nós tínhamos lá na congregação, a gente tinha, assim, tem o salão na frente, que era o salão de cultos, né? E lá atrás, na residência, né, tinha as salas. Isso em Palmeira, né? Em Paulo de Fronten, né? É o quê? Bebe um pouquinho, isso, descansa. Qual era a É, igreja? Paulo de Fronten. era congregação. Então, o que eu me lembro é o seguinte, é que depois que terminava a nossa classe lá, da classe para lá para frente, nós vimos cantando o quê? Alerta, igreja, Sim, era isso que nós cantávamos quando legal. vimos de lá. E aí, ali, então, fazia. E nas épocas de Natal, nós fazíamos era sempre muito bem festejado. Mamãe organizava aquelas festas, eu participava, minha irmã também participava, enfim,
houve até uma coisa. Meu formoso cordeirinho, meu presente de Natal, seus olhinhos são tão lindos, sem alvura, sem igual. Essa daí, mamãe, eu não sei se foi ela que fez isso, que ela fez essa junção, ou se já era daquilo, não sei, porque ela era muito criativa também. Ela tem um hino que tem essa música. No, fui descobrir muito depois que a música que eu cantei quando era pequena, lá em Paulo do Fronten, é aquela dali. Entendi. Sabe? Até essa da música, quando um rapaz aí pediu um trabalho, que ele ia fazer um trabalho e que eu desse uma melodia de uma coisa que eu tinha feito, que eu tinha cantado. Aí eu dei essa. Não sei o resultado, mas ele pediu. Mas é isso. Então, Dona Esther, por enquanto não me fizeram mais perguntas. O que eu gostaria agora de falar, que nós não falamos muito, que é muito importante também, é sobre a área ministerial de música. A senhora toca órgão e tem toda essa apreciação pelos salmos e hinos. Existe uma associação, acho que a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso. E eu não sei se a senhora vai conseguir tocar para a gente, não sei se vai ser possível. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu aprendi, como eu disse, eu não sei se eu disse no princípio, eu não sei, mas eu aprendi a música com a minha tia, Francisca de Almeida Marques. Ela é a avó da Hilda. Uhum. Ela é mãe do Milton Marques, um que foi da nossa igreja também. Ela morava lá em Bento Ribeiro, a viúva já do tio Marques. Depois eu aprendi com ela, depois eu também tive aulas com a Ney Ávila, filha do reverendo Augusto Paz Dávila. E por fim, eu tive aulas do Ramon com a Ora Diniz Lopes. Então, eu comecei cedo, acompanhando hinos lá na igreja de Bento Ribeiro. Vim para aqui também, continuei. Eu acompanhava a Raquel nos solos dela, também ajudava nos grupos que ela ensaiava, eu acompanhava no coro masculino que ela ensaiava, e com criança também. E no ar livre, por exemplo, nós tínhamos uma escala. O ar livre, a União Auxiliadora tinha ar livre de manhã, às 9 horas, e à tarde, às 5 horas, ali na Central do Brasil, naquele calçadão que tinha ali. Aos domingos? Aos domingos. Uhum. Todo domingo. Domingo após domingo era aquilo. Então, havia uma escala. Muitas vezes, de manhã, eu sempre acordava cedo e tal, eu morava em São Cristóvão nessa ocasião. Um diácono, o tio da Belinha, agora, seu Milomes, ele que era então ele tinha um harmônio portátil, ele que levava e trazia dali. Uhum. Então, muitas vezes eu estava lá e ele dizia assim, olha, Esther, fulano disse que não pode vir, eu não vejo. Você vê, eu já me arrumava, estava fácil, né? São Cristóvão, no instante eu pegava um ônibus ali e ia para lá. Trem não, ônibus. Então, eu ia todo domingo, quase todo domingo. Era muito interessante. Não, de maneira que essa era uma atividade que eu fiz durante muitos anos. Depois acabou esse trabalho de ar livre, aí eu fiquei sem emprego, né? Pois é. É verdade. Só fala um pouquinho da Associação de Salmos e Hinos, que algumas pessoas podem não saber que existem, né? Essa preservação e todo esse cuidado. Os Salmos e Hinos, ele
ele foi em 1861, foi a primeira edição que foi cantada na igreja, ainda quando estava ali na Travessa das Partilhas. E é através das Partilhas, 1864? Acho que sim. Mas, então, ele tinha pouco, era pequeno, né? Porque quando o Dr. Carlos e a dona Sara vieram para o Brasil, aqui eles não encontraram nada de música que pudesse servir para hinos. Então, eles tinham que adaptar. Então, muitas letras, Dr. Carlos e dona Sara ou traduziam, ou dona Sara, que era poetisa, era musicista, era pintora, desenhista, enfim, ela era poliglota, enfim, ela era uma mulher polivalente no tempo dela, né? E então eles fizeram conseguir formar esse cenário. Então ele foi feito por uma necessidade do grupo evangélico que aqui se estabelecia, né? E ele foi aos poucos aumentando. O que tinha poucos hinos no início foi aumentando até 608, que foi a quarta edição. Em 1975, foi feita uma revisão grande. Dona Rosinha ficou com a parte musical, o reverendo Jonatas também, ele participou e fez a parte de letra, reverendo Porto Filho também, enfim, foi uma obra boa. Então, o reverendo Arantes também, que era pastor na ocasião, também se esforçou muito, fez os índices, e de maneira que o inário que nós temos agora tem 652 títulos. Tem Amém, os índices deles são muito elogiados dos melhores produtores de inários estrangeiros também, por causa disso, porque são completos, né? E há muitas músicas que foram substituídas. Algumas foram incluídas daquelas que eram mais cantadas ultimamente e muito conhecidas, e também por interesse de todos, eles foram incluídos nos salmos e hinos. E é formada uma associação de amigos de salmos e hinos para que pudesse fazer a divulgação da obra, né? Logo que ele foi, em 1975, foi feita a Comissão Permanente de Salmos e Hinos, que nós temos aqui na igreja, que orienta, que dá informações, dá autorização para... Durante um tempo, as outras denominações pediam autorização para a inclusão dos nossos hinos nos inários deles. E de maneira que os inários deles, as outras denominações, eles usaram durante muito tempo os hinos de salmos e hinos. E, às vezes, nós já recebíamos pedido de 50, às vezes mais de 50 hinos para incluir no inário deles. Então, a gente pode saber que ele foi a base de todos os inários. Pode-se dizer sem medo de errar, que serviu de base para todos os inários, inclusive a Batista, que era sempre muito promissora em literatura. Mesmo assim, ela também, o reverendo Ginsburg, que foi batista durante o final da vida dele, ele veio para cá, trazido pela dona Sara, para fazer parte da missão evangelizadora do Brasil e Portugal, mas passou-se para os batistas. Uma pena, né? Temos lido dele nos Salmos e Hinos. Viu? Interessante. O que mais? Eu acho que Salmos e Hinos... Sim, agora você falou para cantar, para tocar? Tá bem. Beleza, a gente finalizar, a senhora pode depois, você toca uma canção pra gente. Você falou para eu tocar. Qualquer música pode que eu cantar, queira, né? Quiser.
Não, cantar não dá, né? Não dá para cantar, não. Mas para tocar, por exemplo, eu vou tocar o primeiro hino que eu aprendi, sabe? Legal. Vê Muito se bom. você conhece. É prova, gente. Eu vou lá. Tem que ter bom ouvido. Coisa Deixa que eu me beber mais falta. água. Então, agradeço já a todos que estão conosco. Podem fazer comentários, deixar recadinhos para a Dona Esther. Já vi vários recadinhos, mas eu estou aqui concentrada. Tá bom. Amém, Dona Esther. Conhece? Eu conheço, só que não estava lembrando a música. Mas o pastor Vanderly, ou a tia Lina, né, que eu chamo ela de tia Lina, me deram cola. Meu divino protetor, quer em ti me refugiar. Tá certo? É a primeira música. É a música, a primeira, porque ele tem 3 músicas. Ele tem aqui Entendi. o coro, no tempo do seu Henrique Salembier Moreira, da igreja, ele era o regente, ele, aquele, ele cantava, ele tocava, nós cantávamos isso aqui. Ó bondoso Salvador, se tu meu... Conhece? Conheço Esse. também. Então, Pois é. fizeram uma pergunta sobre isso. Por que que as letras são modificadas? Por que que tem o mesmo, às vezes a mesma melodia, né? E as letras mudam? Tem... Não, Não acontece não, isso? Deixa eu ver como é que é a não. pergunta aqui. Alguém? A letra é a mesma em Não todas as dessa, em músicas. outras músicas, em outros hinos.
Não acontece de ser a mesma melodia com outra letra? Sim, 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 sim. É isso aí. Isso, É o caso, é aquilo que eu falei. isso. As denominações pegaram os hinos nossos, os que estavam nos salmos hinos, Isso. para dizer que estava a mesma coisa, então mudava, às vezes, um compasso, mudava uma letra. Por exemplo, agora teve Uma live. uma live de uma igreja aí, com o hino, aquele hino, como é? Como é? Aquele grande que o menino cantou. Eu sei que sempre no final mandava. Por isso, não é no inário evangélico, no nosso inário, são os hinos, as letras são as mesmas. Agora, Sim, você pega o mesmo hino no isso. cantor cristão, é diferente. Se Aham, não todo ele, mas às vezes um compasso e às vezes um verso de uma isso. quadra, eles fazem diferente, para dizer que é igual, entendeu? Entendi. É isso Esse aí. é o propósito, Agora, né? quando nós, da Comissão Permanente Salmos Hinos, eu escrevi várias vezes que eles pediam, porque eu faço parte dessa comissão desde que foi instituída. Então, a dona Rosinha, ela às vezes respondia, depois eu passei a responder. Eles pediam, então a gente dizia para não alterar a solfa, mas é a mesma coisa dizer assim, olha, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Entendi. Essa é A questão. a falta de consciência, de lisura das pessoas é que dá nisso aí. E a Aí modifica, vaidade né? também, É complicado, é né? isso aí. Mas não temos como controlar. Porque muitos eles dizem assim, mas o hino é domínio público, mas aquilo que está registrado aqui é daqui. Não está registrado na Biblioteca Nacional. Esse volume aqui, Entendi. entendeu? Isso que está aqui, a letra que está aqui, está registrado na Biblioteca Nacional. Então, está certo. Mas Mas, né? eles fazem de outra maneira. Como é É verdade. aí entra muito aí, sempre lutamos com a questão de direitos autorais, entendeu? Isso. Por exemplo, houve uma igreja aí, de um pastor, que ele fez um hino inteirinho, por conta dele, mas da Uhum. igreja dele. Mas era tudo de salmos hinos. Aí, isso foi no tempo ainda do seu Braga Neto, não esse Braga Neto da agora, não, esse daí. Esse Da conhecido nosso aí, política. Uhum. que é militar. Não é esse Braga Neto, não. É o Braga Neto nosso lá. José Fernandes Braga, José Luiz Fernandes Braga Neto. Ah, Então, sim. pois é. Então, ele disse, não vale a pena fazer e tal, mas houve vontade de acionar um advogado e tudo mais, mas passou, deixou passar. Mas Entendi. entendeu, né? Pois é. Então, essa pessoa que perguntou aí está escutando e está sabendo o Isso. que é, né? Vai Pois é. entender. Então é isso, dona Estel. Eu Ok. quero agradecer. Não sei se a senhora quiser falar mais alguma coisa. E eu gosto de terminar assim com uma oração, mas a senhora pode aí falar alguma coisa que a senhora deseja ainda contar para a gente. Mas acho que eu já falei tanto, né? Eu Já já falei falou muito, demais. né? Então a gente só Falei agradece muito. ao público, a todas as pessoas que estão assistindo. A senhora tem aí a sua sobrinha, tem vários parentes seus que eu já vi comentando. Depois eu peço que a Respeito. senhora vá lá e comente, responda, pede ajuda a Dilma, né? E na semana que vem vão ter outras lives aí. Vai ter mais uma live e convido a todos também. Tá bem. Eu
Eu peço desculpa as minhas tosses, meio coisa de vez em quando, porque a minha garganta às vezes falha um pouco, sabe? Você tem, você tem feito um bom trabalho, divulgação, testemunho com os missionários, porque muitos deles têm o trabalho longe e ficam lá esquecidos, ninguém sabe o nome, não sabe o trabalho que é feito. O trabalho ali na igreja tem um departamento de missões, não tem? Isso. Pois é. Esse departamento de missões, eu acho que ele precisava ter um boletim, vamos dizer assim, porque quando eu fui secretária da Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, antes dela terminar e depois de ser reativada, nós tínhamos um boletim ocasional. O nome era o boletim ocasional. Conhece? Não, Pois não é. conheço. Não? Nunca viu? Não, Nunca ouviu eu acho falar? que eu nunca vi nenhum. Não. Pois é. Se você, depois dessa pandemia, se você quiser, você vai lá à biblioteca que eu mostro para você. Vou sim. Então, havia notícias daqui do Brasil e de Portugal também. Havia um Sim. editorial, havia informações, enfim, ela dava de vez em quando, por isso que tinha o nome de Tempo em ocasional. tempo, né? Então, eu fiz parte da confecção de alguns. Não tinha um redator oficial, não tinha um permanente, não tinha nada. Entendi. Na ocasião que era preciso, era formada a comissão, Entendi. e ela fazia o trabalho. Então, era isso. O que está Interessante. faltando na missão agora. Na verdade, teve uma reunião nossa do DEM, né? Não da MEBP. Né? Porque nós temos a MEBP, que pertence à Igreja Evangélica Fluminense, que é a Missão Evangelizadora Brasil e Portugal. E nós temos hoje o Departamento de Evangelização e Missões, que é da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, já houve uma sugestão numa reunião de secretários regionais, que o DEM precisava fazer um boletim assim, de tempos em tempos para poder... Porque esse boletim não precisa ser, por exemplo, uma pessoa só que vai fazer. Sim. Então, fica flexível. Entendi. Então, na ocasião, faz assim. Faz aquela comissão, a comissão faz aquilo, acabou a função dela. Acabou o boletim, acabou a função. Em outra ocasião, que seja assim, por exemplo, ocasional, pode botar outro nome, mas com a função de ocasional, né? Uhum. Mas é assim. Entendi, muito Então, boa sugestão também. Vamos nos organizar para isso. Quem sabe a senhora nos ajuda a escrever também algumas informações que precisamos de pessoas com conhecimento. O que tiver no meu alcance, eu posso fazer. Porque se não tem o registro, né, dona Esther, as informações se perdem, né? A gente realmente, no departamento, a gente tem tentado que os missionários registrem um pouco da história, porque acaba que a gente fica sem conhecer a história daquele campo missionário, a história daquele missionário, que muda o obreiro, aí você já tem que procurar o obreiro anterior, saber como foi naquele tempo. Então, realmente é necessário todo esse registro, toda essa preocupação. Muito bom essa sugestão aí, a gente realmente precisa pensar nisso e organizar e já colocar a mão na massa. Então, mais uma vez, agradeço. Eu queria terminar com uma oração. A gente colocar a nossa denominação diante de Deus, as igrejas congregacionais, agradecer mais uma vez pela sua vida, pela vida de Sara, pela vida de Caleb, que foram realmente muito importantes, e pedir para que Deus levante mais pessoas para fazer essa obra, registrar essa história. Como a gente viu, né, a tarefa, a missão não é só o missionário que está no campo. Nós precisamos de várias pessoas envolvidas para que essa missão aconteça de uma forma boa, de uma forma... Tem que ter uma base de sustentação, né? Isso. Uma base de sustentação. Como segurando as pontas, como a gente costuma falar, né? É verdade. Que se não tiver uma base de sustentação, ele lá fora ele não tem, lá fora ele não tem estrutura. Isso.
Brasil se aguenta. É verdade. Porque, precisa sim. porque quando o missionário vai, há um tipo de missionário. A missão, por exemplo, eu acho que ela se firma bem quando ela vai para um lugar e que o missionário tem já uma finalidade ali para que ele fazer uma conversa com os vizinhos, ele tem Isso, uma atividade, então nisso ele vai introduzindo é o verdade. evangelho. Porque se ele for para lá só, por exemplo, sem nada, e para dizer que eu vou pregar o evangelho, não dá certo. Eu acho que Uhum. não dá certo porque quem é que gosta de ser intrometido, ter intromissão na sua casa? É. Tem Não todo é? o processo aí, tem vários estudos que Pois é. mostram como deve ser feito, com jeitinho. Então essa maneira de conviver é que vai fazendo amizade e vai Isso, inspirando confiança também, verdade. não é? É Realmente. assim. Uma aula, né? Que a senhora está nos dando. Então, vamos. Não, estou expressando o meu pensamento. Isso, mas a pessoa com mais idade, como a senhora, tem mais experiência, já viu várias coisas. E aí nos mostra aquilo que está faltando, né? Que a gente tem coisas excelentes no passado que já aconteceram e que hoje permanecem, né? O jornal cristão, a vida cristã, materiais que dão esse suporte, e fora as atividades missionárias que a gente até hoje tem, como exemplo, o Dr. Carley, né? Na forma que ele fazia. É incrível você ver como ele agia, os relacionamentos que ele conduzia e como ele plantou um A, trabalho a, muito a bom. dona Sara, depois que ele morreu, ela tem uns relatos. Então, ela disse que o Dr. Callen conversava com uma pessoa, em 3 minutos já começava a introduzir o evangelho. É, A maneira dele, era a especialidade dele. entendi. Ele ia conversando, em 3 minutos ela contava no relógio. Era evangelista, né? E com certeza a gente vê pelo resultado na Ilha da Madeira, depois aqui no Por Brasil, como a isso, coisa por se isso é que desenvolveu. ele, por isso é que ele não admitia, não concordava com associações. Ele não quis ser, como é que se diz? Presa a denominação? Como Denominação. é ordenado por Ah, nenhuma sociedade. Ele aqui não tinha. Ele tinha. Também ele podia fazer essa coisa toda, porque tinha recurso próprio. é, Do pai dele, Dona Sara também tinha. isso. Então, ele podia fazer bem isso. E ele. Então, Mas ele a usou para o nossa, a reino, né? nossa, Então isso é importante. Às vezes a pessoa tem recurso e não a usa para o reino nossa, de Deus. É a brasileiro. nossa denominação não tem, desde o início, não tem auxílio nenhum de fora. Isso, Então, ela é genuinamente brasileira, verdade. com os recursos dos brasileiros, tudo. De Muito maneira bom. que, às vezes, as pessoas reclamam, porque dizem, pois é, por isso é que você não contribui bem, porque aprendeu com o doutor Carlos, que o doutor Carlos é que dava tudo. Mas não é. Cada pessoa é o Sim, congregacionalismo, é a maneira flexível de viver. Não há nada imposto, não tem uma direção, não tem como é que se diz, um sínodo, não tem sim, uma coisa que determine uma diretoria lá. Elas são independentes, não para independente de Estado, mas são juntas em confraternização. Mas cada uma tem sim. a sua diretoria. Essa é uma Muito das, bom. das Característica. nossas, como é que se diz, das nossas Característica. Característica. características, sim, uma das características do congregacionalismo. E nós achamos que não é assim. Então, por isso, esse livro que o
o reverendo Souza começou a traduzir e que poderia muito ajudar nas anotações que ele fizesse, para que muitas vezes as igrejas não desviassem dos princípios. Por isso que eu digo que cada ano tinha que fazer uma liçãozinha assim, para lembrar para a pessoa, para os pequeninos, o que você, quando quer falar alguma coisa, ensinar alguma coisa a uma sociedade, você começa pelas crianças. E as crianças precisam também saber disso, para elas saberem que eu, por exemplo, eu não tive dificuldade nenhuma, porque desde o princípio eu era congregacional. É a importância da escola dominical, Então, né? Do trabalho com as crianças. Isso é verdade. Em outubro. exatamente. As conversas de missões vão ser sobre crianças. Então, aguardem aí. Então, vamos orar, dona Esther? Ou a senhora quer Vamos falar sim. mais um pouquinho? Que a senhora, eu achei que ia ficar Não, cansada logo. A senhora ficou animada, não. falou bastante. Pois é, mas você pode orar, eu tô bem. Tá Vamos bem, lá. né? Então, vamos orar. Tá bem. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento muito especial com a dona Esther, que é um exemplo para mim, para todos nós congregacionais. Eu que havia longos domingos, a cada domingo na igreja, trabalhando, se empenhando, e ela, em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, tem a sua vida dedicada ao Senhor. Então, nós realmente temos que agradecer pela vida dela. E pedimos a Ti, ó Deus, pela nossa denominação, te pedimos pela diretoria da UECB, colocamos as nossas igrejas diante do Senhor, clamamos, ó Deus, para que cada vez mais nós possamos nos envolver com essa história, possamos guardar e meditar naquilo, ó Deus, que podemos aprender durante todos esses anos, durante todas essas experiências que vimos através dos missionários, que vimos através de lideranças, para que cada vez mais possamos agradar a Ti, ó Deus. Que nós possamos fazer a diferença nesse Brasil e também em todos os lugares do mundo. Que o Senhor desperte em nós, ó Deus, com a ação do Teu Espírito, ó Deus, a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E principalmente esse compromisso em seguir a Ti, em praticar a Tua palavra e viver, ó Deus, em prol da Tua obra. Assim nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, dona Esther. Obrigada, Então, menina. é isso. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Vamos estar respondendo depois os comentários, se não hoje, amanhã, né, dona Esther? A Dilma vai estar ajudando. E na semana que vem nós temos mais uma conversa de missões com o pastor Francisco Assis, conselheiro do DEM, e que está muito interessado em história, está se preparando aí para continuar os livros da Escola Dominical da Fluminense. Aqueles livros, dona Esther, que a igreja, a MEBP, se eu não me engano, publicou sobre a história da Igreja Evangélica Fluminense, contando, né, fala história da Escola Dominical. Ele tem o desejo de continuar e ele já está se envolvendo nessa pesquisa para publicar e continuar a nossa história que foi parada aí, né, naqueles 2 volumes, se eu não me engano. A missão tem 3 volumes, né? 3. Missão A Escola Evangelizadora Dominical. do Brasil. A Escola Dominical tem o esboço, que é um volume só. Agora, Lembranças do Passado, são 4 volumes, já foi republicado. Então, está muito bom agora. Isso. Está muito bom. Aquela também, aquela diz a história toda. Isso. Desde o início até a morte do Dr. Cowley, foi em 1888, né? Eu tenho aqui da minha tia até o antigo. Depois eu vou fazer, dona Esther, no YouTube, as relíquias da tia Maria, porque eu tô na casa que era dela, né? Que é dela. E ela não mora mais aqui, mas os livros ficaram. E eu estou com todas essas relíquias aqui em casa. Então eu vou contar depois um pouquinho desses livros históricos que tem aqui em casa. Isso, e depois quero conversar com você a senhora sobre isso. E tem várias coisas aqui interessantes para a gente ver se a Fluminense tem, se a gente pode guardar na biblioteca. Tá bom? Então, um beijo, obrigada. Tá bom. E tchau, tchau. Tá, de nada. Tá, tchau.
Estamos encerrando. Agradecer a Dilma, agradecer a Dani